que eu acredito que hoje vai ser um domingo especial por várias razões, não só porque vamos celebrar a ceia juntos, não só porque é o primeiro culto do ano, mas acredito que há momentos e há alturas específicas na nossa vida onde Deus simplesmente faz coisas. Eu acredito que hoje é um domingo onde isso vai acontecer de uma forma clara e de uma forma visível também. Ontem eu tive a oportunidade de estar a celebrar um casamento e eu estava a olhar para os noivos e a primeira coisa que eu disse no casamento foi: há momentos que marcam a nossa vida, certo? E a gente deve aproveitar esses momentos porque às vezes eles não voltam e a gente espera que aquele momento, especificamente do casamento ali, não volte, não é? No sentido de que ninguém separa aquilo que Deus uniu. E nós acreditamos que Deus une pessoas no casamento e que Deus, acima de tudo, nos une a Ele numa aliança que nós temos com Ele. E a minha oração para nós, enquanto povo de Deus, enquanto igreja, é que neste ano nós possamos estar firmes na presença de Deus como nós nunca tivemos. E isso vai começar com uma decisão de cada um de nós que está aqui em dizer: eu quero começar a viver coisas em 2026 que eu já devia ter começado em 2025. Aliás, que eu se calhar já devia ter começado em 2010. Mas mais vale tarde do que nunca. Então hoje é o primeiro dia de 21 dias de oração e jejum. Há irmãos que já estão mais leves, se vocês olharem bem. O pessoal já está a começar a ficar um bocadinho mais leve. E é só o primeiro dia dos 21 dias de jejum que nós vamos estar a fazer. Deixem-me dizer isto. É sempre mais fácil quando nós corremos a corrida da nossa vida com pessoas que estão a correr ao nosso lado. É sempre mais fácil fazer uma caminhada e fazer uma maratona quando nós temos pessoas que estão a correr ao nosso lado connosco. E é por isso que nós também vamos estar a fazer as quartas-feiras do discipulado que a Eunice acabou de mencionar. Então o que eu te queria dizer era: vem e começa o ano da melhor maneira. São 2 turmas, uma às 10h30, outra às 8h30. Para quem já esteve na nossa dinâmica de discipulado, nós temos um ensino que é sempre curto. Nós temos a divisão em pequenos grupos onde nós partilhamos o que Deus está a fazer nas nossas vidas e nós terminamos com um tempo de louvor e oração. Então é assim, se tu estás a trabalhar à noite, vem de manhã. Se tu estás a trabalhar de manhã, vem à noite, mas não percas esta oportunidade de tu cresceres com Deus e cresceres com todos os irmãos que estão aqui à nossa volta. Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 36, no versículo 9. É o primeiro versículo que nós vamos ler no ano. E se tu não tens ainda um versículo do ano, eu gostava que este fosse o teu. Porque certamente vai ser o meu também. E eu gostava que nós olhássemos para este versículo de uma forma profética ao longo do ano, porque eu acredito que nós vamos ter que relembrá-lo muitas vezes. Ele é um versículo curto, de propósito para ser fácil também nós memorizarmos. E diz assim: pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Eu estou a ler, não me lembro se esta já é a nova versão internacional ou a nova Almeida atualizada, há de ser provavelmente uma das duas. Mas o título da mensagem hoje chama-se Houve Grande Alegria, adivinhem. Já está lá atrás? Então já viram. Houve grande alegria naquele coração. Todas as vezes que nós entramos aqui por esta igreja, está ali a visão da igreja em Atos 8.8. Para quem não sabe, Atos 8.8 é uma altura em que a igreja é pela primeira vez perseguida, porque o primeiro mártir cristão, Estevão, foi apedrejado. Alguém se lembra disso? Então a igreja começa a ser perseguida. E eles têm 2 opções, que é: ou eu vou ficar calado para não me acontecer o mesmo que aconteceu a Estevão, que foi apedrejado até à morte, ou eu vou continuar a viver com coragem, com ousadia e vou continuar a pregar o Evangelho. E graças a Deus foi isso que esses cristãos continuaram a fazer. Apesar de todas as circunstâncias negativas, eles continuaram a pregar o Evangelho. Pessoas ouviram o Evangelho, eram curadas, eram libertas, eram salvas e houve grande alegria naquela cidade. Esse é o contexto. Então o que é que nós acreditamos aqui na igreja? De que se nós vivermos realmente a amar Deus acima de todas as coisas, se nós amarmos realmente o próximo, e este ano nós vamos trabalhar muito em amar o próximo, porque a palavra de Deus diz: tu não podes amar a Deus sem amar o próximo. Está aí alguém? Tu não dá para fazer isso. Só que muitos de nós distanciamos isso. Não, eu amo Deus, mas depois a gente olha para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes dentro da igreja, e parece que a gente não se está a amar bem uns aos outros. Alguém já sentiu isso alguma vez? E isso vem de muitos lugares diferentes. Vem do lugar de nós nunca nos sentimos amados na nossa família, onde nós vivemos 10, 15, 20, 25 anos.
E é difícil quando nós vimos para a nossa nova família em Jesus começar a amar como Jesus me amou. Claro que o Espírito Santo está em nós. Claro que nós nos convertemos ao Senhor. Mas nós vivemos numa cultura familiar, numa cultura cultural, numa cultura na escola onde tu andaste, em que todas essas coisas, como nós já vimos no discipulado, trazem premissas e narrativas onde é muito difícil desconstruir todas essas coisas ao ponto de nós não nos sabermos amar uns aos outros porque nós não sabemos lidar uns com os outros. Quantos pais não sabem lidar com os filhos? Quantos maridos não sabem lidar com as esposas? Quantas esposas não sabem lidar com os maridos? Então, se a gente não consegue fazer isso, como é que a gente vai conseguir fazer isso na igreja e no trabalho se a gente não consegue fazer isso em casa? Como é que a gente vai fazer isso em casa se a gente não consegue fazer isso connosco? Porque a pessoa mais difícil para tu tomares e liderares, sabes quem é? És tu. E este, se calhar, 2026 é o ano em que nós temos que começar a olhar um pouco para dentro de nós e a dizer assim, a primeira pessoa que eu preciso de começar a liderar e a meter no lugar sou eu. Porque nunca haverá alegria na cidade antes que haja alegria nesta comunidade. E nunca vai haver alegria nesta comunidade se não houver alegria em tua casa. Porque a igreja é o conjunto das casas. E deixa-me dizer, nunca vai haver alegria na tua casa se nunca houver alegria no teu. E esse é o ponto de partida. Nós estamos a começar o ano, é o primeiro culto do ano, e a gente vai voltar ao princípio de todas as coisas. Acima de tudo aquilo que nós devemos guardar ao longo de 2026 e ao longo da nossa vida, acima de todas as coisas, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida. E hoje a gente vai estar a falar isso. Houve grande alegria naquele coração. E alguns de vocês, se calhar, estão aqui esta manhã e estão a dizer, 2026 começou agora e eu já estou frustrado e estou triste. E estou zangado e estou com raiva e eu não sei como é que hei de lidar com isso. Ainda agora começou o ano e eu já queria que estivéssemos em 2027. Ainda agora começou, nós estamos hoje é dia quê? 4. Hoje é dia 4. E parece que a minha vida é sempre um reciclar dos mesmos problemas em que eu gostava que houvesse alguma coisa nova e que 2026 fosse realmente um ano diferente. E se calhar alguns de nós ouvimos isso e perguntamos assim, espera aí, eu sou cristão, espera aí, o Espírito Santo está em mim, então espera aí, se eu tenho tantas bênçãos à minha volta, eu tenho a minha família, eu tenho um trabalho, eu hoje vou comer, hoje não vais que é jejum, mas eu vou dormir. Se eu tenho essas coisas todas e se Deus me abençoou dessa maneira tão forte, porquê é que eu estou sempre triste? Alguém já fez essa questão? Porquê é que o meu coração não se alegra? Porquê é que há pessoas que eu conheço que têm tão menos daquilo que eu tenho, mas há sempre uma grande alegria no coração delas? E o salmista está a responder a essa questão. O salmista, levem, por favor, memorizem este versículo, não só vocês, mas a vossa casa, ensinem este versículo aos vossos filhos. Porque este é dos versículos mais importantes para mim que estão na palavra de Deus. E quando nós vamos enraizá-lo, nós começamos a perceber isso. O salmista está a dizer, em ti, Deus, está a fonte, como nós cantámos hoje de manhã. O Michael nem sabia que eu ia pregar isto quando escolheu a canção. Em ti, Deus, está a fonte da vida. Na tua luz, nós vemos a luz. Então deixa-me dizer, primeiro ponto de hoje, há grande alegria no nosso coração quando Deus é a fonte da nossa vida. Pergunta à pessoa que está ao teu lado, Deus é a fonte da tua vida? Porque alguns de nós estamos a traçar objetivos para 2026 e sabem onde é que está a expectativa da nossa vida? Sabem onde é que está a fonte da nossa vida? Em alcançá-los. Deixa-me dizer, todos os objetivos que tu traçaste para 2026 não te vão realizar como Jesus pode realizar. Não vão. Não vai haver grande alegria no teu coração. Vai haver alegria, vai, mas não estou a dizer que vai haver alegria. Eu estou a dizer grande alegria. É diferente haver alegria e grande alegria. Amém, igreja? Claro que há alegria na nossa vida cotidiana. Mas o que a palavra de Deus está a dizer é que na tua luz nós vemos a luz. Pensem nisso. Pensa tu entrares num quarto escuro. E eu entro várias vezes dentro de quartos escuros porque tenho que entrar dentro de quartos onde os meus filhos estão a dormir. Principalmente a Benedita. Porque eu me esqueci do telemóvel lá no quarto, ou esqueci-me da carteira, ou esqueci-me das chaves, ou esqueci-me de alguma coisa que eu tenho que ir buscar. Então eu entro no quarto, só que pela misericórdia de Deus eu não quero que ela acorde. Então eu tenho que entrar, vocês sabem, não pode haver o menor barulho dos barulhos. E o quarto está escuro. E eu tenho que encontrar alguma coisa que eu nem sei onde é que está. Então eu vou pisar coisas, vou pisar brinquedos, vou ficar meio a cambalear.
mas eu não posso fazer barulho para ela acordar. E quando eu encontro aquilo que eu quero, o telemóvel, a carteira, há uma alegria no meu coração. Só que o quarto ainda continua escuro. Está aí alguém, igreja? A alegria, eu fico alegre. Encontrei as chaves do carro. Encontrei o telemóvel. Já posso sair do quarto. Graças a Deus que ela não acordou. E muitos de nós continuamos a viver a nossa vida cristã e a nossa vida espiritual e a nossa vida familiar exatamente da mesma maneira. Nós contentamos-nos com as alegrias pequeninas da nossa vida. E eu não estou a dizer que a gente não deve valorizar as coisas pequenas, são coisas diferentes. Claro que a gente deve valorizar as coisas pequenas. O que eu estou a dizer é que não vale a pena tu alegrares-te com as pequenas coisas que não são e que não vêm de Deus comparadas com a água que Deus tem para nos dar. É isso que eu estou a dizer. É que não vale a pena encontrar a carteira, o telemóvel, mas o quarto ainda continuar escuro. E o que a palavra de Deus está aqui a dizer é: na tua luz nós vemos a luz. Ou seja, quando Deus é a fonte da minha vida, a luz do quarto acende e eu vejo todas as coisas à minha volta de uma maneira diferente, porque agora eu consigo ver. Eu era cego e agora eu gostava que a gente olhasse para 2026, para Deus, para nós e uns para os outros e para esta cidade de Aveiro de uma forma diferente. Mas de uma forma que não é possível olhar de uma forma humana. Tem que ser de uma forma espiritual. E o que a palavra está a dizer é: na tua luz, quando tu vens e quando tu iluminas a minha vida, quando tu és a fonte da minha vida, eu vejo todas as coisas à minha volta de uma maneira diferente. Está aí alguém, igreja? Enquanto se Deus não ilumina a minha vida, se Deus não é a fonte, se Deus não é a base da minha vida, ainda que eu tenha alegria em algumas coisas, sabe às vezes o que é que eu fico tão triste? É pessoas encontrarem alegrias em coisas tão corriqueiras da vida. Eu às vezes fico maluco com a quantidade de pessoas, principalmente mais velhas, que eu vejo constantemente a jogar joguinhos no telemóvel. Eu fico assim, mas esta pessoa tem 14, 10, 6 anos. O Martim quer jogar coisas no telemóvel, mano. A quantidade de pessoas que eu vejo às vezes quando estou nos cafés. Eu vou muito para cafés onde estou a escrever, meto os meus fonezinhos, fico lá a orar e a escrever e a ler a palavra de Deus, etc. e a trabalhar. E eu olho para o lado e eu vejo a quantidade de pessoas a fazer joguinhos no telemóvel e eu fico assim... E a alegria, o contentamento que essas coisas, que esses pequenos prazerzinhos, que os cigarrozinhos da vida, que os viciozinhos da vida dão às pessoas. E eu fico assim, há tanta mais água para tu estás a beber e essa água vai se esgotar. E nós gozamos, a minha sériezinha do Netflix, isto é que me dá verdadeiro descanso. É que alguns de nós não percebemos isso, mas a fonte da nossa vida está mascarada de idolatria em tantas coisas à volta da nossa vida que a gente já nem sequer vê, porque nós damos essas coisas como um valor verdadeiro que nós já habituámos-nos a ver. Então a gente já não consegue ver isso. Porquê? Porque nós deixamos, impedimos que Deus nos iluminasse algumas coisas na nossa vida que Ele precisa de iluminar. E eu acredito que esta manhã é uma chamada de atenção para o nosso ano a dizer assim: filho, há coisas em 2026 que eu quero trazer à luz que tu tens estado a esconder. Não escondas isso. Eu quero iluminar essa área da tua vida. Mas enquanto tu andares a buscar os pequenos prazeres das coisas corriqueiras, enquanto tu achares que vai haver grande alegria no teu coração por tu seres aumentado no teu trabalho, isso é bom, é bênção, mas não vai haver grande alegria no nosso coração por causa dessas coisas, porque a palavra de Deus está a dizer que Deus é a fonte da nossa vida, não está a dizer que os nossos objetivos são a fonte da nossa vida. Não estou a dizer que quando nós alcançarmos alguma coisa financeira, espiritual e emocional, e muitos de nós traçamos objetivos para 2026, a achar, escuta, isso é mentira de Satanás. Meter-nos a correr atrás de coisas para nós chegarmos lá e depois não termos nada. Alguém está aí? Não corras para 2026 atrás de coisas que não são a fonte da vida. Isso quer dizer o quê? Que vamos ser uns irresponsáveis? Não, não é isso. Claro que nós somos pessoas responsáveis, humildes, que cumprem com a palavra que dizem, mas nós sabemos que só Deus é a fonte da nossa vida e é isso que o salmista quer dizer. Nós vamos ver isso através dos salmos, nós vamos ver isso através dos evangelhos e através das cartas de Paulo. João no capítulo 1 diz: no princípio, dá para voltar ao princípio? No princípio, no início, no primeiro culto do ano, eu gostava que a gente voltasse lá atrás, e diz: era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra, quem é a palavra, igreja? Jesus. Jesus é a palavra. E aquele que é a palavra estava lá no princípio com Deus Pai. Jesus já estava lá no início.
E olha o que a palavra vai dizer. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi criado. Nele estava a... O que é que estava nele? E sabe o que é interessante? É que no grego não está lá, nele estava a bios. E bios é aquela vida que as plantas têm. É aquela vida... Aquela vida. É a vida. É a bios. Mas não é bios que está lá a dizer no original. Sabem qual é a palavra que diz? Zoe. Nele estava a Zoe. Não era nele estava a bios. Nele estava a Zoe. E a Zoe é a vida plena e abundante, espiritual, que Deus nos quer dar, igreja. Então quando a palavra está a dizer isto, está a dizer que nele estava a Zoe. Só ele tem a Zoe. Só ele tem a vida abundante, espiritual. Que está lá em João no capítulo 10, versículo 10. Eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Eu vim para vos dar Zoe, eu não vim para vos dar bios. Vocês conhecem pessoas que sobrevivem, mas que não vivem? Pessoas que estão bios, mas que não estão Zoe. Mais um ano em que eu vou tentar sobreviver. Alguém já ouviu isso? E se calhar tu és essa pessoa que... Pensamento atrás de pensamento. Mais um ano em que eu vou tentar sobreviver. Isso é uma mentalidade miserável, igreja. Tu não vais sobreviver em 2026. Tu vais viver em 2026. Não sobrevivas. Tu tens estado a sobreviver. Porque há uma mentalidade cultural que vem através do trabalho, que vem através da família, que vem através dos problemas. Escuta. Tu podes estar cheio de problemas, mas não consegues estar cheio de Deus e cheio de problemas. Agora tu podes estar cheio de Deus e com os problemas à tua volta, mas tu tens que escolher. Não dá para estar cheio de Deus e cheio de problemas. Está aí alguém? Porque se eu estou cheio de problemas, é difícil eu estar cheio de Deus. Porque os problemas consomem a minha mente. Está aí alguém? Os problemas consomem-nos. As necessidades do dia-a-dia consomem-nos. E o que é que isso acaba por fazer? Nós ficamos vazios de Deus, sem entender, sem ver a luz que Deus nos quer dar. Então a perspectiva que nós começamos a ter é uma perspectiva simplesmente física, corriqueira da nossa vida. E eu gostava que a gente entrasse em 2026 com uma visão espiritual do que Deus está a fazer em nós. Não uma visão, não uma perspectiva daquilo que eu estou a ver. Tenho esta conta para pagar, tenho isto, tenho este problema, tenho que fazer isto, tenho que fazer... Todos nós temos milhares de coisas. A vida do irmão que está na cadeira sentado à tua frente é mais difícil do que a tua. A vida do irmão que está sentado à tua frente é mais difícil do que a tua e ele tem mais coisas do que tu tens para fazer. Acredita nisso. Pergunta-lhe depois quando acabar o culto e tu vais ver. Só que há uma diferença. Há estas pessoas... que vivem não a partir da bios, mas que vivem a partir da Zoe que Deus nos dá. E como vivem a partir disso, eles vivem a partir da luz. Então todas as coisas que elas têm para fazer, todos os trabalhos, as necessidades que estão à volta deles são feitos a partir de um lugar de vida. E eu gostava que tu encarasses tudo aquilo que vai acontecer na tua vida, os teus relacionamentos, o teu trabalho, a tua vida espiritual, a tua vida emocional, a partir da vida de Deus e não a partir daquilo que tu vês. Porque o que tu vês é limitado, mas o que Deus vê é eterno, igreja. E se a gente não começar a fazer esta mudança de mentalidade, garanto-vos, nós vamos continuar a sobreviver em 2026 e a viver frustrados. Porque vamos continuar a olhar para as coisas com a perspectiva terrena, quando Deus tem Zoe para nos dar. Ele trouxe aqui cada um de nós esta manhã e quem nos está a ver lá em casa. Zoe para nós bebermos e experimentarmos. Nele estava a Zoe. Nele estava a vida. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz-lhe a sério, tu não vais encontrar vida em nenhum outro lugar. Nele estava a vida, a Zoe, que era, olha o que é que a palavra diz, que era a... Tal e qual como o salmista está a dizer, é exatamente a mesma coisa. Nele estava a vida, estava a Zoe, vida essa que era a luz dos homens. Era a luz para eles verem. E a luz brilha nas trevas, trevas que não a venceram. Sem a luz de Deus, igreja, as trevas vão nos consumir. Alguém já se sentiu isso? Consumido pelas trevas da vida? Sem a luz de Deus, as trevas consomem-nos. Com a luz de Deus, elas dissipam.
elas dissipam. Isso quer dizer o quê? Que os problemas desaparecem? Não. Quer dizer que a gente não lhes atribui aquilo que a gente não devia atribuir. Porque a luz de Deus enche-nos de uma maneira que nós conseguimos ver espiritualmente tudo aquilo que está a acontecer em nós e à nossa volta. Foi exatamente isso que aconteceu neste episódio da canção que nós cantámos entre Jesus e a mulher samaritana. Exatamente o mesmo exemplo da vida, da água, da luz, que nós vamos ver daqui a pouco outra vez. Diz: quem bebe desta água, afirmou Jesus, volta a ter sede. Tu não estás farto daqueles pequenos prazeres da vida? De quando tu bebes sabe bem, mas depois já estás cheio de sede outra vez. É como quando me acontece quando eu bebo chá. Parece que tenho cada vez mais sede. E alguns de nós andamos a chá, igreja. A nossa vida profissional, espiritual, familiar anda a chá. E Jesus vai dizer a esta mulher: está na altura de tu acabares, até porque já não tiveste não sei quantos maridos, verdade ou mentira? Está na altura de tu parares de encontrar a fonte da tua vida num casamento, num relacionamento, numa profissão, numa necessidade. Nenhuma dessas coisas te vai dar água que te faça não querer beber mais. Todas essas coisas que tu tens estado a beber vão-te permanecer com sede. Está aí alguém, igreja? A gente vai continuar com sede se a gente começar a beber. Porquê? Porque nenhuma dessas coisas são a fonte da vida. Mas olha o que Jesus lhe diz a seguir. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais há de ter sede. Tu acreditas nas promessas de Jesus? Pensa mesmo nisso. Tipo, tu acreditas realmente nas promessas de Jesus? O que ele disse a esta mulher, ele está a dizer para nós também. Se tu beberes desta água, desta zoe, desta fonte da vida, se tu beberes da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais vais ter sede. Isso é motivo suficiente para nós estarmos em 2026. Não sei o que é que vai acontecer. Se quantas vitórias, quantas derrotas, quantas coisas. A promessa de Jesus que mantém-se até hoje e eternamente. Se tu beberes esta água, tu não vais ter sede. E se eu for despedido? A minha fonte da vida não está aí? E se a minha esposa, o meu marido, os meus filhos se chatearem comigo? A fonte da tua vida não está aí? Igreja, que as bênçãos de Deus não se tornem um altar de idolatria na nossa vida. Que as bênçãos de Deus não se tornem idolatria. Para nós olharmos para essas coisas, eu ouço tanta gente a dizer: a minha base é a família. Então tu não és cristão. Estamos todos aí. Se a família é a tua base, tu não és cristão, não sabes o que é o cristianismo. A família não é a tua base. A tua base é Cristo Jesus. E se calhar isto incomoda algumas pessoas dentro desta cultura contemporânea, popular, cada vez mais progressista, com ideias e com falácias e com narrativas que nada têm a ver com a palavra de Deus. A tua família não é a tua base, Cristo é a tua base. E por isso é que há pessoas que vivem completamente desnorteadas, porque a base, a fonte da vida delas é a família. Então o filho tem um problema, a vida, acabou a vida. A minha mulher, coisa, está a vida. O homem, coisa. Porquê? Porque a vida daquela pessoa é a sua. Isso é bíblico. Se não venham ter comigo depois do culto, pastor, eu acho que o pastor está errado, porque eu estou aberto. Mas aquilo que eu vejo na palavra de Deus, aquilo que eu estudo, aquilo que eu partilho, não, mano. Cristo é a fonte da nossa vida. Deus é a fonte da nossa vida. E esse é o problema de tantos de nós vivermos de uma forma não saudável, em que qualquer pilar que acontece na nossa vida, onde nós colocamos a fonte da nossa vida, é cambaleado, a nossa vida parece que desaba completamente. Não vou dar agora o exemplo da família, vou dar o exemplo do trabalho. Pessoas quando são despedidas, parece que é assim, bem aquilo, meu Deus. Já conheceram pessoas quando são despedidas ficam com uma leveza ainda maior? E que não sabem como é que vão pagar a conta do mês e foram despedidas e dão glória a Deus? Uau! Porquê? Porque essa pessoa sabe que tem um Pai nos céus. E ela tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a... Então muitos de nós, a nossa fé está no nosso trabalho. Muitos de nós, a nossa fé para 2026 está na conta bancária que a gente tem. Muitos de nós para 2026, a nossa fé está na nossa família e em estar tudo bem agora. Escuta, os teus planos
se estiverem fundamentados em qualquer outra coisa que não seja a palavra e a direção de Deus, vão ser frustrados, e eu quero te avisar isto já no primeiro culto do ano. Porquê? Porque essas coisas não têm a fonte da vida, não têm Zoe. E Deus quer nos chamar. Escuta, se tu estás a meter a tua Zoe, a tua fonte da vida, em outra coisa qualquer que não sou eu, tu não tens como ter uma boa resolução para 2026. Aos Colossenses, na carta de Paulo, ele vai repetir exatamente a mesma ideia, desde o início até ao fim. Diz, portanto, já que ressuscitaram com Cristo. Alguém já ressuscitou com Cristo? Nós morremos e nós ressuscitamos com Cristo. Procurem as coisas do céu. Podemos dizer isto todos em voz alta? Procurem as coisas que são do céu. Sabes quando é que há grande alegria no nosso coração? Quando Deus é a fonte da nossa vida. Segundo lugar, quando nós procuramos as coisas do céu. Pergunta aí outra vez à pessoa que está do outro lado agora. Agora do outro lado. Agora não, ok? É para não ser sempre a mesma pessoa. Estás à procura do quê? Não, a sério. Igreja, para 2026 a gente está à procura do quê, meu? Pergunta à tua esposa hoje quando tu tiver... Eu estou sempre a dizer almoço, não almoço. Pergunta logo à noite à tua esposa, ao teu marido, aos teus filhos. Filho, para 2026 tu estás à procura do quê? O que é que estás à procura? Sabe o que é que o salmista estava à procura? Sabe o que é que aquela mulher, ainda que não soubesse, estava à procura? Dele. Dele. Já estou a dar a resposta certa. Sabes o que é que eu estou à procura para 2026? Mais de Jesus. Mais da palavra. Mais da presença. Há outras coisas que se vierem era bom. O homem desordenado era bom. Era porreiro. Sei lá, tantas coisas. Tantas bênçãos que Deus nos pode dar em 2026. Mas a Zoe não está aí. O que é que tu estás à procura para 2026? Que objetivos é que tu traçaste? Mais da palavra de Deus, mais da presença de Deus, mais perto de Jesus, mais perto dos meus irmãos, mais experimentar aquilo que é a igreja que Jesus sonha para ela, mais perto das pessoas que estão lá fora que não conhecem Jesus. É isso, igreja. É só isso que a gente tem que estar a procurar. E o apóstolo Paulo está a dizer, agora que vocês já ressuscitaram com Ele, agora que vocês já nasceram de novo, não procurem as coisas que o pessoal está lá fora está à procura. Essas coisas vão surgir, mas não as procurem. Procurem antes as coisas que estão lá no céu. E ele continua e diz, onde Cristo ocupa o lugar de honra à direita de Deus. E ele agora vai dizer, não procurem, mas olha agora o que ele vai dizer. Pensem nas coisas do céu. Então duas coisas. Eu tenho que procurar as coisas do céu. Tenho que procurá-las. E eu tenho que pensar nas coisas do céu. São coisas diferentes. Eu preciso de procurar as coisas do céu e eu preciso de pensar nas coisas do céu. Sabem quando é que há realmente uma grande alegria no nosso coração? Terceiro ponto. Quando nós não apenas procuramos, mas quando nós pensamos nas coisas do céu. Sabe porque é que há tantas pessoas que estão cheias de burnouts e de ansiedades e de depressões, etc? Porque os pensamentos delas são consumidos pela solidão, problemas, tristeza que elas têm. Porque a sua vida é totalmente consumida por pensamentos completamente negativos em relação a tudo. Minha vida está toda mal, está tudo errado, eu não mereço nada, eu falhei, eu sou um ingrato, eu sou um injusto, eu sou isto, eu sou aquilo, e nós procrastinamos completamente desde o nascer do sol até ao pôr do sol com uma mentalidade negativa, sem nunca olhar. Lemos a palavra de Deus, 3 ou 4 versículos, está bom, já tive o meu tempo com Deus e agora vou estar as próximas 10 horas a procrastinar-me. Não dá para viver assim. E o apóstolo Paulo sabe disso. Por isso é que ele está a dizer, não basta procurar as coisas do céu. Vocês têm que... Deixa que a palavra de Deus encha a tua mente. Deixa que a palavra de Deus encha o teu coração. Deixa que a palavra de Deus encha cada buraco que está na tua alma que tu não consegues ver. E a partir daí, o que é que vai acontecer na nossa vida se a maior parte dos nossos pensamentos fluírem a partir da palavra de Deus? Tu consegues perceber como a tua vida em 2026 vai ser diferente? Já não tenho... Não, eu tenho problemas. Só que os meus problemas não ocupam a maior parte dos meus pensamentos, porque o que ocupa a maior parte dos meus pensamentos é a palavra de Deus. São as coisas do céu e não da terra. Porque já morreram
e olha agora, e a vossa... Vai aparecer aí, podemos meter aí, Colossenses 3:3. Porque já morreram e a vossa vida. Que palavra é essa? É bios que está lá? O que é que está lá? A vossa Zoe está escondida aonde? Desde os Salmos, aos Evangelhos, às cartas de Paulo. A vossa vida está escondida em Cristo. Há um lugar, igreja, que nesta manhã a gente pode acessar, onde está escondida a Zoe, a vida verdadeira. E esse lugar é a presença de Deus. E escuta, essa presença está disponível a todos aqueles que entraram aqui com o coração quebrantado. E que dizem, eu preciso de entrar em 2026 com o coração quebrantado e arrependido. E de entregar a Deus tudo aquilo que eu tenho. E é isso que nós vamos fazer daqui a alguns momentos. Deixa-me só ler mais uma passagem. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, que diz, apesar de não o terem visto, vocês amam Jesus Cristo. Alguém ama Jesus? Acima de todas as coisas. Olha quem está aqui agora no meio. Olha aí no meio. Quem é que apareceu aí? E eu amo tanto aquela menina. Tanto aquela menina. Tanto. Quem é que tem filhos? Está aí. Eu amo tanto aquela coisinha pequenina de 1 ano. Só que eu amo mais Deus do que ela. E as pessoas às vezes não entendem isso, o mundo não entende isso. Eu dava a vida, morria agora numa cruz por ela, apedrejado, o que fosse preciso fazer, e eu sei que tu farias o mesmo pelos teus filhos. Eu dava a vida por ela agora. Mas Deus é o mais importante na minha vida. E se eu não estiver cheio da luz de Deus, eu nunca vou ser o pai que ela precisa. Nunca vou ser o marido que eu disse precisa. Nunca vou ser o pastor que eu devia ser. Nunca vou ser o líder que eu devia ser se eu não estiver cheio da luz de Deus. Todas as expectativas que tu tens, tudo aquilo que tu desejas para 2026, começa num lugar onde o teu coração está cheio de Deus, igreja. E a partir daí tu vives o resto da tua vida. Apesar de não terem visto, vocês amam Jesus Cristo e creem nele, mesmo sem o verem ainda. E isso dá-vos uma alegria tão grande. Vocês amam Cristo sem o verem ainda. E o que a palavra está a dizer é o quê? E isso dá-vos uma alegria tão grande e tão intensa que nem se consegue explicar, porque atingem a finalidade da vossa fé, que é a vossa salvação. Sabem quando é que há grande alegria no nosso coração? Quando a gente ama Deus acima de todas as coisas. E hoje é dia da gente voltar ao início, igreja. Ao início da caminhada. E dentro de alguns momentos nós vamos fazer um apelo aqui à frente antes de tomar a ceia. E eu vou convidar todos aqueles que estão aqui, que querem recomeçar com Deus de uma forma mais profunda do que alguma vez já recomeçaram. Porque eu acredito que independentemente de tu estás na igreja há 1 semana ou há 40 anos, os teus melhores dias para tu viveres com Deus ainda estão aí. Ainda estão aí. Os melhores momentos para tu viveres com Deus. As orações mais loucas que tu vais estar a fazer. As coisas que tu nunca pensaste viver com Deus, ainda estão para tu viveres. Para de olhar para trás a dizer, eu já vivi o melhor que eu tinha para viver com Deus. Não, isso foi quando tu encontraste o primeiro amor com Ele. Alguém se lembra do primeiro amor? Que não era preciso fazer campanhas de jejum, que tu jejuavas sozinho. Alguém se lembra disso? Tu acordavas às 6 da manhã para quê? Para estar com Deus. Simplesmente para estar com Ele. Porquê? Porque tu amavas Deus de uma forma tão alegre, tão intensa, que tu nem conseguias explicar. Oh, o que aconteceu à tua vida? Tu estás diferente? Não sei, Deus mudou-me. Mas o quê? Foi alguém que fez alguma oração por ti? Foi alguém que meteu as mãos? Foi o que é que aconteceu? Não sei. Há só uma água da fonte de vida eterna que está a jorrar de mim. E que eu não consigo explicar. Só que a única coisa que consegue sair de mim é amor, é amor, é amor, porque há esta luz que invade o meu ser todos os dias, em todas as áreas da minha vida. Há este Espírito de Deus que está em mim e que absorve tudo aquilo que eu sou. Alguém gostava de ser consumido por esse amor, igreja? Assim, eu gostava, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, me enchesse de uma forma tão grande, Deus, que eu saísse daqui quase arrebatado, Senhor.
Eu gostava de viver contigo aquilo que eu vivia no início, quando eu fui batizado, quando eu me converti, há umas semanas, há uns meses, há uns anos atrás, em que simplesmente a alegria de estar na tua presença era suficiente, eu não precisava de ter mais nada. Alguém se lembra dessa altura? Foi nessa altura, quando vocês abrirem ali o devocional dos 21 dias, a primeira passagem que vocês vão ler é no livro de Joel, capítulo 2, e é assim que nós vamos encerrar hoje, no versículo 12 e no versículo 13. Israel está a passar por uma das alturas mais cinzentas da sua vida. E se calhar tu entraste aqui hoje de manhã e tu ainda estás numa altura cinzenta, apesar de ser o Natal e ser 2026, e bora lá viver alguma coisa nova com Deus. Bora lá entrar para o novo ano com força. Mas se calhar algumas áreas da nossa vida ficaram cinzentas porque Deus deixou de ser a fonte da nossa vida. E essa era a realidade de Israel na altura. E sabes o que é que Deus diz através do profeta Joel, versículo 12? Ainda é tempo. Diz agora para ti, ainda é tempo. Igreja, ainda é tempo. Ainda é tempo do teu coração ficar alegre como nunca ficou com a presença do Senhor. Ainda é tempo da tua casa voltar ao lugar. Ainda é tempo do teu relacionamento com os teus irmãos ir ao sítio. Ainda é tempo do teu trabalho mudar. Ainda é tempo, igreja, da gente começar a viver coisas com Deus que a gente nunca pensou. Ainda é tempo. Esta era a mensagem que Deus ia dizer através do profeta Joel. É que alguns de nós já desistimos da nossa caminhada. Não parece, porque a gente continua a ler no YouVersion uns versículos. Não parece, porque a gente ainda ora à mesa com a nossa família. Está aí alguém, igreja? Mas alguns de nós já desistimos da caminhada. Porquê? Porque Deus já não é o centro da nossa vida, igreja. E Deus quer nos resgatar para um lugar novo de alegria, a dizer, eu quero que haja grande alegria no teu coração, eu quero que haja Zoe, e ainda é tempo para haver. E olha qual é a condição que Deus coloca. Ainda é tempo de voltarem para mim com todo o vosso coração. Não basta, vai dizer no versículo 13, rasgarem os vossos vestidos. O que é preciso é mudar o vosso coração. Que não adianta tu entrares neste jejum só porque toda a gente está a fazer o jejum. Não interessa tu fazeres um jejum só porque é cultural. Não interessa tu estás a fazer só este jejum como se tu estivesse a rasgar as tuas vestes. Eu não preciso que tu rasgues as tuas vestes. Sabes o que é que eu preciso? Que o teu coração seja mudado. Amém, igreja? O nosso coração precisa de ser mudado. E como é que isso é feito? Olha o que está lá no versículo 12. Ainda é tempo de voltarem para mim com todo o vosso coração, jejuando e chorando de arrependimento. Há uma maneira e há um lugar. Escutem, há um caminho que o jejum traça. Está aí toda a gente? Há um caminho que o jejum traça, que nos abre portas para nós vivermos maravilhas com Deus e lugares novos para nós acessarmos. Porquê? Porque o nosso corpo, escutem, o nosso corpo fica fraco, mas o nosso espírito vivifica. E é isso que a gente vai começar a experimentar ao longo destes 21 dias. Ainda é tempo de voltarem para mim com todo o vosso coração, jejuando e chorando de arrependimento. Como assim? Chorar? Então a gente teve este tempo todo a falar de alegria no coração. Escuta, igreja, quando o choro vem de Deus, traz bênção à nossa vida. Então foi a passagem de ano e foi alegria, foi o Natal, foi alegria, mas deixa-me dizer, esta altura agora é uma altura de quebrantamento e de choro. E eu gostava que a gente vivesse esse momento juntos. Podemos ficar de pé. O grupo de louvor vai dar a cantar uma próxima canção. E à medida que eles começarem a cantar e a tocar e a ministrar, eu gostava que nós tivéssemos um tempo para refletir sobre Joel 2:12. Ainda é tempo de voltarem para mim. Ainda é tempo de voltarem para mim. Senhor Jesus, nós chegamos à Tua presença, Pai, com a convicção, Senhor, de que o Teu Espírito está neste lugar, Deus. E que onde o Teu Espírito está, maravilhas acontecem, sinais acontecem, curas acontecem. Senhor, em nome de Jesus, nós te vimos pedir e clamar como igreja, Senhor.
Vem encher-nos com a alegria e com a zoe que só Tu podes dar, Pai. Senhor, que se está aqui alguém esta manhã que quer recomeçar, que quer viver um 2026 cheio, abundante da Tua presença, da Tua alegria, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ao longo desta próxima canção, Senhor, que Tu possas gerar um despertamento no seu coração, Deus, em nome de Jesus, Pai, e que Tu coloques este versículo gravado em cada coração. Ainda é tempo. Ainda é tempo de voltarem para mim. Em nome de Jesus. Se tu nesta manhã, se tu queres recomeçar, eu vou-te convidar a tu vires aqui à frente para nós orarmos enquanto